Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 77, nosotros vamos a continuar hablando sobre el cuerpo humano. Então, na aula de hoje, aula 77, nós vamos continuar falando sobre o corpo humano, certo? Na aula de ontem a gente começou falando do corpo humano do lado de fora, né? Hoje a gente vai falar do corpo humano, mas do lado de dentro. Então, já vou avisando, se estiver vendo esse vídeo na hora do almoço, se você estiver comendo e você for sensível, algumas palavras a gente vai ver aqui. A gente vai falar de órgãos, de substâncias que o corpo produz, né? Enfim, de excrementos que o corpo produz. E se isso te causa algum tipo de enjoo, principalmente se você estiver comendo, então come primeiro e assiste esse vídeo depois, tá? Se você não for tão sensível, tudo bem. Então, hoje a gente vai falar do corpo humano visto do lado de dentro, tá? Então, se você chegou agora e não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho que tem aí do lado do botão de se inscrever. Você clica no sininho para receber todas as notificações de quando surge vídeo novo, tá? E comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha para esse canal, tá? Dá o like no vídeo e compartilha com seus amigos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar de um modo geral aquilo que se tem no corpo humano, né? Em todo o corpo humano, certo? E depois eu vou dividindo o corpo em pedaços, como eu fiz na aula de ontem, tá? Então, mas primeiro falar um pouco do que tem no corpo inteiro, presente no corpo inteiro de uma maneira geral, tá? Nós temos no nosso corpo todo isso aqui que é a pele, certo? Eu devia ter falado sobre a pele no vídeo de ontem, que a gente estava falando das coisas externas, né? Mas eu esqueci. Então eu vou falar no vídeo de hoje. Então nós temos a pele, né? E cobre nosso corpo inteiro, que é um órgão, o maior órgão do corpo humano é a pele, certo? Em espanhol, pele vai ser la piel. La piel, certo? A pele. Agora sim, entrando no corpo humano, nosso corpo é sustentado por ossos, certo? Nós somos vertebrados, portanto nós temos ossos sustentando o nosso corpo. Osso, em espanhol, vai ser el hueso. El hueso. O osso, certo? Nosso corpo todo, nós temos ossos sustentando o nosso corpo. Além de ossos, nós temos também músculos, né, pelo nosso corpo, ajudando nessa sustentação, dando mobilidade, movimentação no nosso corpo. Esse músculo, em espanhol, é el músculo, tá? Igualzinho em português. El músculo. O músculo. Além de músculos, nós também temos tendões no nosso corpo todo, ajudando nas nossas articulações, né? Esses tendões são presentes entre os músculos, ajudando nas nossas articulações, certo? Tendão em espanhol é el tendón. El tendón, tendão. Além disso, nosso corpo é formado por órgãos, certo? Órgãos são pedaços do nosso corpo e desempenham alguma função no nosso corpo, certo? Órgão em espanhol é el órgano. El órgano é órgão. E é um nome geral, né, para órgão, para designar qualquer tipo de órgão. E claro, cada órgão vai ter um nome específico, a gente vai ver isso hoje. Além de órgãos, nosso corpo é formado por nervos, né? Se conectam pelo nosso sistema nervoso, enviando informações, todo tipo de informações para o cérebro. Nervo em espanhol é el nervio. El nervio. Nervo.
Além disso, nosso corpo é formado pelo sistema circulatório, certo? Que é formado por artérias e veias, né? Artéria em espanhol é la artéria, certo? Ela que leva o sangue do coração para o restante do corpo, certo? E aquele vaso sanguíneo que traz o sangue do corpo para o coração, chamado de veia. Em espanhol, veia é la vena, a veia. Além de artéria e veia, nós também temos vasos bem pequenininhos e percorrem por entre os órgãos, certo? Levando sangue em quantidade menor. Esses vasos são chamados de capilares, certo? Em espanhol vai ser el capilar. El capilar. São esses vasos minúsculos e levam sangue em quantidade bem pequena. E, claro, todos esses vasos sanguíneos levam sangue, certo? Eu não falei como é que é sangue em espanhol. Sangue em espanhol é la sangre. La sangre, certo? É o sangue. Atenção especial na palavra, porque a palavra com o gênero trocado, diferente do português. O português é masculino, o sangue. O espanhol é feminino, la sangre, certo? Então, de uma maneira geral, nosso corpo inteiro é formado por essas peças, né? Então, isso tudo em conjunto forma o nosso corpo. Agora, vamos ver... vamos dividir o nosso corpo em partes para ver o que tem em cada parte dividida, né, do nosso corpo. Então, começando pela cabeça, nós temos dentro da nossa cabeça uma caixa óssea chamada de crânio, certo? Crânio, em espanhol vai ser el crânio, certo? Ele crânio. Essa caixa óssea nós temos na cabeça, certo? Essa caixa óssea que nós temos na cabeça também tem um nome mais popular, a gente chama também de caveira, em português. Em espanhol também vai ter um nome popular, que vai ser la calaveira. La calaveira. Então nós podemos chamar de el crânio, que aí tem o sentido de crânio, ou la calaveira, tem sentido de caveira, tá? Dentro do crânio, dentro da caveira, nós temos um órgão, talvez seja o mais importante de todos, né? E coordena tudo que acontece no nosso corpo, é coordenado por esse órgão, é chamado de cérebro em português. Em espanhol vai ser el cerebro. El cerebro. Atenção a essa palavra. A palavra se escreve quase igual em português. A diferença não tem acento, tá? E a sílaba tônica dessa palavra é a segunda, tá? Ere. Enquanto no português a sílaba tônica é a primeira, cérebro. Em espanhol, a sílaba tônica é a segunda, cerebro, tá? Não vai falar cérebro, ela vai falar cerebro. El cerebro. Descendo mais um pouco, nós temos aqui na região do nariz. A gente já viu que nariz é lá nariz, né? Mas por dentro nós temos esses dois buracos que levam o ar lá para os nossos pulmões, chamados de narinas em português. Em espanhol, esse buraco vai se chamar la narina. La narina. Tá? É a narina, é o buraco do nariz onde passa o ar. Descendo mais um pouco, nós estamos aqui na região da boca. Na boca, dentro, nós temos os dentes. Dente em espanhol vai ser el diente.
el diente, é dente, certo? Ainda na boca, responsável pela articulação do queixo. Queixo é el mentón, a gente viu isso na aula passada. A responsável por essa articulação nós temos a mandíbula. Mandíbula em espanhol vai ser la mandíbula. La mandíbula. Ela se escreve igual em português, mas na hora de pronunciar, atenção com esse D aqui, tá? Na frente do I vai ter som de D, tá? Não vai se falar mandíbula, como em português. Mandíbula, tá? E ainda dentro da boca, nós temos o órgão responsável pela captação do gosto da comida, né? E também responsável na ajuda, né, na mastigação, que é a língua. Língua em espanhol é la lengua. La lengua, certo? Também exerce papel fundamental na fala, né? Certos fonemas nós pronunciamos usando a língua em determinadas posições dentro da nossa boca. Então também tem essa importância. Língua em espanhol, la lengua. E ainda dentro da boca, em cima do dente, quer dizer, na parte de cima, em cima do dente, e na parte de baixo, embaixo do dente. Responsável por segurar o dente, temos a gengiva. Gengiva em espanhol vai ser la encía. La encía. La encía, a gengiva. Agora, saindo da boca, vindo para ir para os lados, para o lado das orelhas. A gente viu na aula passada orelha, la oreja. Então, aqui na parte da orelha, nós temos, para o lado de dentro, o órgão responsável pela audição, que é o ouvido. Ouvido, em espanhol, é el oído. Oído. Muito interessante essa palavra, porque em português nós temos o verbo ouvir e o órgão responsável pela audição, ouvido. Em espanhol o verbo é oír e o órgão responsável pela audição, oído. Tá? Então tem a derivação do verbo oír mesmo. Tá? Oír, oído. E dentro do nosso ouvido nós temos uma membrana, certo, que vibra quando passa um som por ela, chamada de tímpano. Em espanhol vai ser el tímpano. El tímpano. Se escreve igual ao português, mas atenção na pronúncia desse T aqui, tá? Esse T na frente do I vai ter som de T, tímpano, e não tímpano, tá? Correto é tímpano, tá? Então, essa foi a parte da cabeça, certo? Agora vamos descer aqui para a parte do pescoço, do tronco e dos membros. Então, descendo, nós temos aqui na parte do pescoço, por dentro, nós temos a garganta. Em espanhol vai ser la garganta. La garganta, certo? E também, nesse mesmo lugar, nós temos essas duas glândulas aqui, chamadas de amígdalas. A amígdala, em espanhol, vai ser la amígdala. La amígdala. São essas glândulas aqui na garganta. Descendo, nós temos aqui nessa região do tronco, nós temos os órgãos principais do nosso corpo, né? Órgãos vitais. E tem dois grandes sistemas de órgãos nessa área. Tem o sistema digestivo, certo? E o sistema respiratório também. Então, primeiro falar dos órgãos do sistema respiratório, ou seja, levam o nosso ar, começando a ir pela garganta, né? Claro, tem o nariz, tem tudo isso, mas já ir pela garganta. Na garganta nós temos la faringe, que é a faringe. Nós temos
la laringe, que é a laringe. Nós temos la tráquea, traqueia. E nós temos o órgão principal responsável pela respiração, que é o pulmão, em espanhol, el pulmón. Aqui perto do pulmão nós temos uma caixa óssea também, bastante importante, que são as costelas. Costela em espanhol vai ser la costilla. La costilla é a costela. E aqui atrás, fazendo parte do sistema nervoso, nós temos a coluna. La columna. La columna. E é claro, ela é dividida em cervical, lombar, vertebral, mas essas divisões não, por enquanto, não interessam muito pra gente. Basta saber que esse conjunto do sistema nervoso é chamado de coluna, em espanhol, la columna. Ainda aqui na região do tórax e do abdômen, nós temos outros órgãos importantes. Nós temos o coração, em espanhol é el corazón. El corazón, o coração. Nós temos ainda, referente ao aparelho digestivo, nós temos o esôfago, que é aquilo que liga a boca até o estômago. Em espanhol, o esôfago é el esôfago. El esôfago. Se escreve igual em português, mas na hora de falar, esse S se pronuncia como S mesmo, tá? E não como Z, como em português. Vai se pronunciar como S, esôfago. Depois do esôfago, nós temos o estômago. Em espanhol, el estômago. El estômago. O estômago. Tá? Se escreve igual ao português, mas o acento é agudo. E na hora de pronunciar, esse O aqui som de O, estômago, tá? E não estômago como em português, tá? Em português as vogais não ficam nasais. Estômago. Ainda nessa área, perto desses órgãos, nós temos um órgão que é responsável pela destruição das hemácias que estão ruins, né? Eu não sou professor de biologia, então eu não sei muita coisa, mas é basicamente isso, que é um órgão meio de segunda classe, digamos assim, não é tão vital, que é o baço. Em espanhol, el baço. El baço, tá? Não é vital, tem gente que vive sem, inclusive, tá? Qualquer problema, qualquer complicação, arranca e a pessoa consegue viver sem tranquilamente. El baço. Ainda nessa área aqui, nós temos uma glândula. Ele não é um órgão, é considerado uma glândula, certo? Porque ele secreta alguma coisa. Então, é uma glândula. Essa glândula, ela é responsável pela fabricação da insulina. É chamada de pâncreas. Em espanhol, el pâncreas. El pâncreas, certo? Que é responsável pela fabricação da insulina. Em espanhol vai ser la insulina. La insulina. Ainda nessa área nós temos um órgão muitíssimo importante, que é responsável por várias coisas, entre elas degradar álcool e degradar a gordura, né, que é chamado de fígado. Em espanhol vai ser el hígado. El hígado, tá? Esse H sempre mudo, tá? Em espanhol sempre o H sempre mudo. Então, el hígado é o fígado. O fígado é responsável pela produção da bile. Em espanhol vai ser la bilis. La bilis é a bile
que é a substância responsável por degradar a gordura que a gente come. Tem uma outra maneira, uma outra forma de se referir à bile, mais popular, também tem em português. Hoje em dia não é nem tão usado assim, era mais usado antigamente, principalmente nas músicas de fossa da década de 50, 60. Muitos compositores gostavam de usar essa palavra, que é a palavra fel, certo? Fel em espanhol vai ser la hiel. La hiel é o fel, sinônimo de bilis, tá? Fel ou hiel em espanhol ganhou, além de ser sinônimo de bilis, ganhou um sentido também de amargura, certo? Muito usado nas músicas de fossa, de sofrimento, lá da década de 50, 60, ali da era do rádio, né? 40, 50 na verdade. La hiel. E a gente está falando da bile, né? La bilis, que é produzida no fígado e é armazenada na vesícula biliar. Em espanhol vai ser la vesícula biliar. La vesícula biliar. Ainda aqui nessa região nós temos dois órgãos também do sistema digestivo, também bastante importantes, e são os intestinos, né? São dois, o intestino delgado e o intestino grosso. Em espanhol vai ser, intestino vai ser el intestino, tá? Se escreve igual ao português, se fala quase igual, a diferença é nesse T aqui, antes do I, né, som de ti, não ti. Então, intestino, que se divide em dois, certo? Vai ser intestino delgado e intestino grueso. Então, intestino delgado e intestino grueso, intestino grosso. Ainda nessa área aqui, né, essa área do tronco, do abdômen, do tórax, ela é recheada de órgãos importantes, certo? Então, ainda nessa área aqui, nós temos uma coisinha que não tem muita função pra gente, certo? Tinha função lá para os nossos antepassados. Hoje em dia a única função dela é inflamar, certo? E fazer a gente operar, que é o apêndice. Em espanhol, el apêndice. Então, o apêndice, que não tem outra função senão inflamar na gente. E quando inflama, é uma doença chamada de la apendicitis. Então, la apendicitis é apendicite, né, que é a inflamação do apêndice. Nós, em português, usamos o sufixo iter, certo? Para dizer inflamação. Então, apendicite, inflamação do apêndice. Esse sufixo em espanhol é o itis, certo? Itis, então, o sufixo tem o mesmo valor do it do português, certo? Também quer dizer inflamação. Então, apendicitis, inflamação do apêndice. A gente viu o nome do órgão da glândula responsável pela produção da insulina, que é o pâncreas. Então, lá pancreatitis, a pancreatitis, inflamação do pâncreas. Então, continuando os órgãos do sistema digestivo, nós temos o órgão responsável por expelir os excrementos, né? Que é chamado de el ano, o ânus, né? El ano, responsável por expelir as fezes. Fezes, em espanhol, las heces.
são as fezes, tá? Nesse caso, sempre no plural, certo? A gente sempre se refere no plural. Las heces, as fezes. E ainda, falando de excrementos, nós estamos falando das fezes, né? Nós também temos outro tipo de excremento, que é a urina, certo? A urina, ela é produzida no rim. Rim em espanhol é el riñón. El riñón é o rim, certo? Ele produz a urina vai e é armazenada na bexiga. Bexiga em espanhol é la bexiga. La bexiga, a bexiga. Ela é responsável por armazenar a urina, certo? Urina em espanhol é la orina. Tá? Com O em espanhol. Tá? Em português é com U, em espanhol é com O. La orina. Então, la orina, que é armazenada na bexiga, ela sai da bexiga por um canal chamado uretra, certo? Em espanhol, la uretra. La uretra é a uretra, que é responsável por eliminar a urina, né, para fora do corpo. Os homens têm nessa região também um órgão, uma glândula, que é responsável pela produção do gameta masculino, que é chamado de el testículo. El testículo, né, é o testículo, é responsável pela produção do gameta masculino, certo? E as mulheres vão ter nessa área do ventre, além desses órgãos que eu falei todos aqui, vão ter também o órgão responsável por acomodar o bebê onde ela está grávida, que é o útero. Em espanhol é el útero. El útero. Ainda nessa região tem um órgão responsável pela produção do gameta feminino, certo? Assim como o homem tem testículo para a produção do gameta masculino, a mulher vai ter o ovário. Em espanhol é el ovário. El ovário, responsável pela produção do óvulo, do gameta feminino, certo? Ovário, então, ovário vai se escrever igual ao português, com a diferença e não tem acento, certo? Na hora de falar, lembrando que essa letra UB tem som de B de bola, então ele, ovário. Então agora, vamos sair dessa área do tronco e ir para a área de baixo, né? Área das pernas, da cintura para baixo. Então agora seguindo, cintura para baixo, nós temos essa área da cintura e por dentro nós temos o osso chamado de pelvis. Em espanhol vai ser la pelvis. La pelvis, né? Pelvis. A gente vai ver que dessa área da cintura para baixo não tem órgãos, né? A gente possa falar. Os pontos mais importantes da cintura para baixo são ossos, né? Que são os ossos mais famosos, assim, são da cintura para baixo. São os ossos maiores e mais fortes, que são o que dá a sustentação do nosso corpo. São esses ossos da coxa e da nossa canela. Tá? Então, a pelvis, esse osso da cintura, certo? Em português a gente também chama de bacia. Descendo, nós temos o maior osso do corpo humano, que é o fêmur. Em espanhol, el fêmur. El fêmur. O fêmur. Aí nós temos o joelho, lembra? A gente viu na aula passada, o joelho é la rodilla, é o joelho. E embaixo nós temos dois ossos também bastante fortes, né? Que também servem para a sustentação do nosso corpo. Nós temos la tíbia, a tíbia, que é esse osso da canela, certo? E por trás desse osso nós temos um outro osso chamado de el peroné. El peroné, certo? Que é o perônio.
né? Em português a gente chama de perônio, tíbia e perônio. Inclusive quem é fã do Castelo Rá-Tim-Bum sabe o nome dos dois professores, né, do castelo, o tíbio e o perônio, é referência a esses dois ossos da nossa canela, la tíbia e, em português, né, tíbia e perônio, em espanhol, la tíbia e el peroné. E aí depois nós temos o pé, a gente já viu, né, pé é pied, certo? Nós temos o tornozelo, certo? Que é el tobillo, a gente já viu na aula passada. Nós temos o calcanhar, que é el calcanhar, ou el talón. Isso tudo a gente já viu na aula passada, certo? Então, isso foi o nosso conteúdo da aula de hoje, né? A gente terminou de falar de corpo humano. Claro, não falei aqui nada a nível de anatomia, assim, de medicina ou de biologia, não sou dessa área, tá? Provavelmente eu posso ter falado uma besteira escatológica hoje, referente a algum órgão aqui, tá? Se você é da área de biologia, tá vendo esse vídeo e eu cometi algum erro estrondoso aqui falando de determinada função de determinado órgão, de determinada glândula, pode escrever aqui embaixo, tá? Não tem problema. Mas esses são os órgãos, é a parte do corpo humano interna, né, em espanhol. Então, se você assistiu até aqui, obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, de dar o like nesse vídeo, comentar aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha. Ativar o sininho também, é importante para você receber as notificações de todos os vídeos, certo? E compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Vou ficando por aqui, até a aula de amanhã, hasta mañana.